E aí, galerinha do Sucesso Jurídico, você que está se preparando para um próximo concurso, estamos aqui para te dar toda a força, todo o suporte possível, né, rumo a essa caminhada de sucesso, rumo a essa aprovação. Nossa próxima aula, dando sequência ao nosso conteúdo, são os termos essenciais da oração. Por que termos essenciais? Porque sem eles não há oração. Então, por isso que são chamados de termos essenciais, que são sujeito, predicado. E a gente vai trabalhar especificamente hoje o sujeito. Mas o que é o sujeito especificamente? Pessoal, sujeito é o ser ou aquilo a que se atribui a ideia contida no predicado. É o termo representado por substantivo, expressão substantivada, ao qual no sintagma oracional, ou seja, na oração, atribui-se um predicado. Então, o sujeito, normalmente, é aquele que fala, aquele com quem se fala, aquele de quem se fala, mas aquele que pratica ação, aquele que sofre ação, aquele que pratica ação ao mesmo tempo, tá? Então, nós temos a visão do agente, mas também nós temos a visão do paciente, e aí nós vamos também apresentar para vocês orações que podem receber essa carga sintática de sujeito, tá ok? Então vamos aqui ao exemplo em relação ao sujeito especificamente. O que é que a gente tem que fazer? Qual é a dica? Procure o verbo da oração. Olha só, muitas crianças saíram gritando de alegria. Observe que o verbo aqui, saíram. É só você fazer a pergunta a este verbo. O que ou quem? Faça a pergunta ao verbo. Quem saíram gritando ou quem saiu gritando de alegria? Aí nós vamos ter como resposta muitas crianças. Qual é o núcleo desse sujeito? Crianças. Por quê? Muitas saíram, não teria como exercer a função de sujeito. Nós vamos ter aqui sintaticamente o adjunto adnominal por estar acompanhando este núcleo do sujeito, que são as crianças, tá? Então, o núcleo do sujeito simples. Como é que a gente chegou a esse sujeito? Fazendo a pergunta ao verbo. Quem saiu gritando de alegria? E nós temos a resposta, muitas crianças. Então, a premissa é identificar o verbo, a regrinha básica, o macete. Procure o verbo, não entre errado com o sujeito. Procure o verbo e questione esse verbo, tá ok? Olha outro exemplo. O sucesso jurídico prepara você para todos os concursos. Olha só como fica fácil. Qual é o verbo? Muito bem, o verbo é prepara. Você vai fazer a pergunta ao verbo. Quem prepara você para todos os concursos? O sucesso jurídico. Quando a gente tem essa resposta, não tem como a gente não dizer que este é o sujeito. Tá, o sujeito das orações da língua portuguesa ele pode ser determinado ou indeterminado. Então, o que é exatamente o sujeito determinado? O nome já está dizendo, aquele que pode ser identificado com precisão a partir dessa concordância verbal. Quer dizer, Hilton, que então estudar sujeito é o mesmo que ter uma noção de concordância verbal? Certamente. Porque esse verbo vai ter que concordar com esse núcleo do sujeito. Se esse núcleo estiver no singular, o verbo vai estar no singular. Se esse núcleo estiver no plural, esse verbo vai estar no plural. Se esse núcleo for uma pessoa gramatical, esse verbo vai ter que concordar com essa pessoa gramatical. E a gente vai ter que buscar lá a concordância, as desinências, modo temporal, número pessoal. Então é identificar, o segredo é verificar verbo, é identificar verbo, tá ok? Então vamos à nossa classificação desse sujeito, tá? Sujeito, nós temos aqui a classificação simples. Mas por que simples? Porque ele apresenta apenas um núcleo, uma palavra só. Então olha como exemplo, a rua estava deserta. Quando eu faço a pergunta ao verbo, o que estava deserta? Como resposta nós temos a rua, apenas um núcleo. Os meninos estão gripados. Quem estão gripados? Os meninos. Cantaram durante o passeio. Quem cantaram? Todos. Todos cantaram durante o passeio. Mas, Hilton, todos é um pronome indefinido, mas ele está aqui funcionando como sujeito, tá? Então, todas as vezes que eu faço a pergunta a esse verbo, eu vou encontrar esse núcleo que nós vamos chamar de sujeito. Dúvida? Tranquilo? Fica comigo. Bora lá.
Sujeito composto. Diferentemente do sujeito simples, nós vamos ter o sujeito composto que vai apresentar 2 ou mais núcleos. Ou seja, esse verbo normalmente, certamente vem no plural. Então eu vou fazer a pergunta ao verbo. Primeiro olha o termo, o exemplo. Tênis e natação são ótimos exercícios físicos. Quando eu faço a pergunta ao verbo, identifico o verbo, que é o verbo ser, vou fazer a pergunta, o que são ótimos exercícios físicos? Olha a resposta, tênis, um núcleo, natação, outro núcleo. Tenho 2 núcleos aqui, então nós temos aqui o sujeito composto. Vamos aqui a uma, deixa eu ver aqui, não, vamos voltar. Tenho aqui uma pegadinha, nós temos aqui uma pegadinha normalmente de concurso. Olha só, eu digo assim, Arnaldo, Rony, Hilton, todos são inteligentes. Tá? Todos são inteligentes. Quando nós fazemos a pergunta ao verbo, normalmente o que é que o candidato coloca? Quem é o sujeito da oração? Porque como olha aqui o substantivo, Arnaldo, Rony, Hilton, há uma tendência de essa galera colocar como sendo sujeito aqui. E não, tá? Nós temos aqui um sujeito simples e não um sujeito composto. Por que são inteligentes? Todos. Aqui nós temos o sujeito simples e não o sujeito composto, tá? Então, Arnaldo, Rony, Hilton, a gente diz que estes termos aqui são aposto, tá? De todos, tá? Sintaticamente. Pessoal, não tem erro. Faz a pergunta ao verbo, verifica quem é esse núcleo, que o negócio vai dar certo, tá ok? Vamos em frente. Deixa eu me apagar aqui para a gente ir para a nossa próxima tela. Temos os chamados sujeitos, ainda dos determinados, chamados sujeitos implícitos, que também a gente chama de sujeito desinencial, tá? Então ocorre quando o sujeito não está explicitamente expresso no texto, representado na oração, mas pode ser identificado. Então olha só, dispensamos todos os funcionários. Quando a gente faz a pergunta ao verbo, quem dispensou todos os funcionários? Aí quem dispensamos? Nós dispensamos. Só que esse nós, ele não está aqui expresso, ele está implícito, subentendido. Então aqui, ó, o nós. Então, como aqui facilmente identificamos por conta dessa desinência pessoal, número pessoal, então primeira pessoa do plural, tá? Quando a gente identifica o moço, primeira pessoa do plural nós. Fácil, simples como amar, muito fácil. Vamos dar sequência. Aquilo que eu já havia falado para vocês, fiz uma observação aqui para ficar mais claro. E esse sujeito também é chamado, caso caia aí numa prova, elíptico, tá? O que é uma elipse? A omissão de um termo que é facilmente reconhecido no texto. Então, se ele é facilmente reconhecido, então nós temos aqui como sujeito elíptico. Ou sujeito subentendido, de repente pode vir uma prova como com essa expressão, o sujeito que está subentendido. Ou desinencial, vai dar no mesmo. Antigamente, na época aí da época que eu estava no ensino fundamental, o nome desse sujeito era oculto, tá? Só que essa nomenclatura ela foi modificada porque ele é facilmente identificado, então ele não está oculto. Normalmente o que pode estar oculto não é identificado, tranquilo? Então neste caso nós temos sujeito elíptico, subentendido, desinencial, tá? Então olha só o exemplo. Fizeste os exercícios anteriores? Quem é o sujeito? Diz aí rapidinho. Beleza, olha só. Faço a pergunta ao verbo fizeste, aí a gente vai verificar esta terminação aqui, esta desinência, número pessoal, e a gente vai para o verbo, a conjugação. Eu fiz, pretérito perfeito, tá? Eu fiz, tu fizeste. Então, olha o tu aqui. Tu fizeste, ele fez. Nós fizemos, vós fizestes. Se fosse aqui, fizestes, o sujeito seria vós, tá? Tranquilo? Vamos em frente. Temos também o chamado sujeito paciente.
Mas por que paciente? Porque ele está sofrendo uma ação. Logo, este sujeito estará relacionado diretamente com uma oração que estará na voz passiva, ou na voz passiva analítica, ou na voz passiva sintética, tá ok? E nós temos um macetezinho para que você entenda isso aqui. Sempre com verbos transitivos diretos, e apresenta também ou com o pronome apassivador se, ou na sua forma analítica, que a gente vai chamar de locução verbal na voz passiva. Olha o exemplo. Aprovou-se o aluno do sucesso jurídico. Vamos parar no verbo, ó, aprovou. Se eu fizer a pergunta quem aprovou, nós vamos ter a resposta o aluno. E não aqui, aí nós temos a pegadinha que muita gente coloca como sendo sujeito desinencial ou sujeito aqui subentendido, ele. Só que não, tá? Observe este se aqui. O macete está aqui. O verbo é transitivo direto. Quem aprova, aprova alguém ou alguma coisa. O se, por estar com esse verbo transitivo direto, o que é que eu preciso fazer para tirar a prova dos 9 para saber se esse aluno do sucesso jurídico é o sujeito? Passa para a voz passiva analítica. Olha como fica. O aluno do sucesso foi aprovado. Se ele foi aprovado, ele está recebendo a ação de ser aprovado. Então, neste caso, meus amores, quem é que está recebendo? O aluno. Ele é o sujeito simples, só que paciente, porque ele está sofrendo ação. Tranquilão? Não tem mistério. Verbo transitivo direto, mas se, o negócio vai dar certo. Hilton, é no plural. Como é que ficaria isso? De boa. O verbo vai concordar com o núcleo. Se nós temos aqui os alunos no plural, ó, aprovaram-se os alunos, é só inverter. Os alunos do sucesso jurídico foram aprovados. O que é que a gente observa de erro comum, ou erro mais comum? Aluga-se salas. Tem um monte de placa aí comercial, tenho certeza de que você já viu. Aluga-se salas. Poxa, o verbo alugar é um verbo transitivo direto. E ele está com se. Faz a inversão, coloca na voz passiva analítica. Salas são alugadas. Neste caso, salas não vai ser o objeto, salas vai ser o sujeito. Se ele vai ser o sujeito, o verbo tem que concordar com esse sujeito. Então não é aluga-se, vai ser alugam-se salas. Beleza? Tranquilo? Vamos em frente. Tenho certeza de que você não vai mais errar essas questões. Aí nós vamos para os chamados sujeitos indeterminados. O que é o indeterminado? O nome já está dizendo, eu não consigo determinar, eu não consigo especificar. Esse sujeito existe, ele praticou uma ação, ele sofreu uma ação, ou ele praticou e sofreu... Não tem como você praticar e sofrer uma ação. Ele pratica uma ação, mas a gente não sabe quem está praticando, tá ok? Então, isso vai acontecer com verbos na terceira pessoa do plural, sempre com verbos na terceira pessoa do plural, sem o sujeito expresso. Se não tiver no texto esse sujeito, nós vamos dizer que o sujeito é indeterminado. Olha só o exemplo. Procuraram você por todos os lugares. Quando a gente faz a pergunta, procuraram? Quem procuraram você? Eu não sei. Eu vou ter um ponto de interrogação bem aqui. Quem procuraram você? Não sei. Então, procuraram, verbo transitivo direto, você, objeto direto. Então, o você é objeto, eu não sei quem está praticando a ação de procurar. Estão pedindo seu documento na entrada da festa. Quem estão pedindo? Aí nós temos uma locução verbal aqui, ó. Quem está pedindo? Não sei quem está pedindo. Acertaram todas as questões de gramática. Quem que acertou todas as questões de gramática? É óbvio que a gente sabe que foram os alunos do sucesso jurídico. Ora, tiveram aula com a gente, óbvio que vão acertar todas as questões de gramática. Mas neste caso aqui, eu não sei identificar quem são quais são as pessoas que acertaram as questões. Beleza?
Temos ainda o sujeito indeterminado quando nós tivermos verbos transitivos indiretos, verbos intransitivos, transitivos indiretos e verbos de ligação mais esta palavra si, que a gente vai chamar de índice de determinação do sujeito. E aqui nós temos uma dica. Tem que ficar na terceira pessoa do singular. Esse verbo tem que ficar na terceira pessoa do singular. Tá ok? Então olha só o exemplo aqui. Aprende-se melhor no sucesso jurídico. Tá? Bacana. Vamos analisar o verbo. Neste caso, se a gente for fazer a pergunta, quem aprende, aprende alguma coisa? Só que neste caso a gente não tem o que aprende. Aprende-se melhor, tá? Não está dizendo o que aprende. Aprende-se melhor. Logo, este verbo aqui passa a ser um verbo intransitivo. Mais o se. Então a pergunta é, quem é que aprende? Não sei. Sujeito indeterminado. Duvida-se da sua aprovação. Quem é que duvida da sua aprovação? A gente não duvida. Mas pode ser que tenha alguém que duvide aí da sua aprovação. Mas a gente não sabe. Quem duvida, duvida de alguma coisa, da sua aprovação passa a ser objeto indireto. Então, verbo transitivo indireto mais esse se, sujeito indeterminado. No casamento, sempre se fica nervoso. Observe o verbo ficar. Verbo de ligação. Não se preocupe que se você está ainda com dúvidas em relação à predicação verbal, à regência do verbo, vai ter uma aula específica para isso. Quando você vai identificar que o verbo é intransitivo, quando você vai identificar que o verbo é transitivo direto. Mas é fácil fazer a pergunta ao verbo e o verbo de ligação é aquele que não pratica ação, indica apenas estado ou transformação do sujeito. Olha só, fica nervoso. Nervoso está caracterizando, que eu vou chamar isso aqui de predicativo do sujeito. Mas quem é esse sujeito? Não sei, ele existe. Mas eu não sei quem é que fica nervoso sempre no casamento. Eu só sei que esse sujeito é do gênero masculino, porque se fosse do feminino, seria nervosa. Então nós temos aqui uma indicação, nós temos uma informação aqui que a gente chama de subentendido, tá? Nós temos uma informação subentendida de que esse sujeito é masculino. Tá claro? Vamos então para o próximo sujeito. Oração sem sujeito. Aqui nós vamos ter apenas predicado, é a famosa oração que é só predicado. Por quê? Não tem sujeito. Normalmente, essa oração sem sujeito, primeiramente com verbos que estão exprimindo fenômenos da natureza, tá? Nevar, chover, ventar, gear, trovejar, relampejar, amanhecer, anoitecer e por aí vai, tá? Então, todas as vezes que nós tivermos esse verbo no seu sentido literal indicando fenômeno, nós não vamos ter sujeito. Choveu muito no inverno passado. Muito intensidade, no inverno passado, tempo. Choveu e este verbo aqui é intransitivo. Amanheceu antes do horário. Verbo intransitivo, não tem sujeito. Tá ok? Agora, quando esse verbo estiver indicando, estiver na sua forma figurada, estiver na sua forma representativa apenas, aí sim nós teremos sujeito. Olha o exemplo. Choviam crianças na distribuição de brindes. Quando eu faço a pergunta, o que choviam? Choviam crianças. Neste caso, crianças não chovem. Tá? Então nós temos aqui uma relação metafórica. Já amanheci, cansado. Não é o caso de vocês acordam com disposição para estudar. Neste caso, quem amanheceu? Eu. Tá? O sujeito aqui, eu. Observe que o verbo amanhecer está indicando um sujeito, que é o sujeito desinencial, sujeito elíptico, eu. Vamos em frente. Verbos ser, estar, fazer, haver, quando usados para indicar uma ideia de tempo, tá? Então esses verbos todos vão ficar na terceira pessoa do singular e também indicando tempo, nós vamos ter o fenômeno da natureza, nós vamos ter a oração sem sujeito. Olha só, é noite, indicou tempo, oração sem sujeito. Eram 2 horas da manhã, está indicando também tempo. Então nós temos a oração sem sujeito. Hoje é ou hoje são 15 de março. Hoje são 22 de agosto. Por que hoje é? Porque fica subentendido o dia. Hoje são
está subtendido aqui a palavra, está subtendida a palavra dias, tá? Então, são 15 dias, então a concordância vai estar certa. Mas a oração vai ser sem sujeito, tá? Não estará com sujeito. Está tarde, indicando o tempo. Está muito quente, indicando temperatura. Faz 2 anos que não vejo meu pai. Aí, neste caso, nós temos um período composto, que vai ser tópico de uma outra aula específica. Faz 2 anos, indicando tempo decorrido, oração, sem sujeito. Que não vejo, aí nós temos já uma outra oração, tá? Este que não vejo, eu vou ser o sujeito desinencial aqui de vejo. Tá? Nós vamos ter o verbo haver indicando esse tempo também decorrido, não vejo há anos. E o verbo haver, que vai ser também chamado de impessoal, no sentido de existir e acontecer. Havia muitos alunos naquela aula. Esse verbo haver é impessoal, assim como o verbo fazer, esses outros verbos são chamados impessoais, nessas circunstâncias, ok? Atenção! Com exceção do verbo ser, os verbos impessoais devem ser sempre usados na terceira pessoa do singular. Devemos ter cuidado com esses verbos fazer e haver, dando essa relação de tempo, dando essa relação de existir, principalmente acontecer o verbo haver. Independente se for na sua forma simples ou se for na sua forma de locução verbal. Olha só, faz anos que nos conhecemos. Deve fazer dias quentes em São Luís. Deve fazer, indicando, é uma locução verbal, mas indicando fenômeno, oração sem sujeito. Há muitas pessoas interessadas no curso, no sentido de existir. Vai ficar no singular, mesmo muitas pessoas estando no plural. E assim vai, deve haver, havia, haverá, deve ter havido, pode ter havido muitas pessoas interessadas no curso. O verbo principal é o verbo haver e o verbo auxiliar são os outros verbos. O que é que esses outros verbos têm que fazer? Ficar no singular. Obrigatoriamente eles vão ficar no singular também. Nós temos o chamado sujeito oracional. Talvez você ainda não tenha escutado, não tenha visto esse tipo de sujeito. Mas o que é o sujeito oracional? Quando nós estivermos estudando orações subordinadas substantivas, subjetivas, você vai entender melhor. Mas você já vai entender agora. O que é um sujeito oracional? É uma oração funcionando como sujeito. Cumpre trabalharmos bastante. Nós temos aqui o cumpre e nós temos aqui trabalharmos. Nós temos aqui a sua forma reduzida de infinitivo. Cumpre que trabalhemos bastante. Quando eu faço a pergunta ao verbo, o que cumpre? Olha a resposta. Trabalharmos bastante. Como é uma oração, isso aqui funciona como sujeito desta outra oração. Como é uma oração, sujeito oracional. Importa cuidar da saúde. Eu vou fazer a pergunta. O que importa? Cuidar da saúde. Dói-me. O que dói-me? Ver tanta miséria. Parece que vai chover. Vou fazer a pergunta. O que parece que vai chover? Então, meus amores, tudo isso aqui vai funcionar como sujeito da outra oração. Dúvidas? Vamos fazer exercício que o negócio vai dar certo, tá? Não se preocupe, não. E aí, meus amores, nós temos também um outro tipo de sujeito, que é o chamado sujeito representado por pronome oblíquo. Como assim, Hilton? Tenho certeza de que você já usou essa expressão aqui, ó. Professor, deixa eu ir ao banheiro. Tenho certeza de que você já usou isso aqui. Professor, deixa eu ir ao banheiro. Por que isso aqui está errado? Porque quando você estudou a aula de pronomes, você descobriu que os pronomes pessoais do caso reto, eles só podem exercer função sintática de sujeito. Os pronomes pessoais do caso reto. Eu, pronome pessoal do caso reto. Aí você poderia dizer, opa, mas o pronome está funcionando como sujeito, quem é que vai ao banheiro? Eu. Beleza. Está funcionando como sujeito do verbo ir. Mas está funcionando como complemento do verbo deixar. Nós temos um outro verbo. Deixa tu, deixe você, tá? Então, nós temos aqui sujeito, tá? Que não é o eu, não é o pronome eu, tá ok? Então, aqui nós já temos sujeito desinencial
E nós temos quem deixa alguém, verbo transitivo direto. Não tem como eu ser complemento. Então, qual é o pronome equivalente que pode substituir o pronome eu? Me. Então, qual seria o correto? Deixa-me ir ao banheiro. Porque este pronome, ao mesmo tempo que pode ser objeto do verbo deixar, ele pode ser sujeito do verbo ir. Então, deixe-o sair, fizeram-me falar, mande-as entrar, senti-as chegar. Então, esses verbos necessariamente vão exigir a presença de um pronome oblíquo que vão exercer ao mesmo tempo a função de complemento do verbo primeiro, do primeiro verbo, e vão exercer a função de sujeito do verbo posterior. Tranquilo? Vamos treinar. Só mostrar para vocês algumas questões de como o sujeito está vindo nas provas. Tá? 2019 já, promotor de justiça, temos a questão: será proibida a entrada de pessoas que se atrasarem para a reunião? A pergunta é: a ordem lógica, canônica, da oração principal em A está invertida, pois o sujeito vem depois do predicado. Certo ou errado? Vamos analisar o verbo. Faça a pergunta ao verbo. O que será proibida? Olha, o sujeito vem aqui, a entrada. A entrada de pessoas. Logo, se está invertida, o sujeito vem depois do predicado, beleza, a questão está correta. Temos Vamos à próxima questão. Um fragmento de um poema, a gente adaptou aqui. E a pergunta de Mário Sá Carneiro, a pergunta é: o sujeito de desceu no verso 4, tá? Vamos verificar o verso. Na minha alma desceu veladamente. Faça a pergunta ao verbo. O que desceu? A gente vai para o texto. Só de olho falso meus olhos se douram. Sou esfinge sem mistério no poente. A tristeza das coisas que não foram na minha alma desceu. O que desceu? A tristeza. Olha como é fácil. Moleza, é só fazer a pergunta ao verbo. Aqui o texto veio. Beleza, vamos aqui. Olha só. No texto, o sujeito da oração era custoso. A linha 5, bem aqui a linha 5. Ó. Era custoso acreditar. Ele está só pedindo isso. Qual é o sujeito dessa oração? Era custoso. Faça a pergunta ao verbo. O que era custoso? Era, verbo de ligação. Custoso é um adjetivo predicativo do sujeito. O que era custoso? Acreditar que morasse alguém naquele cemitério de gigantes. Então, este acreditar está funcionando como sujeito de era. Lembram-se? Acabamos de verificar sujeito oracional. CESP 2019. Atual, ó, caindo questões exatamente do que eu estou mostrando para vocês. Resposta, então, alguém naquele cemitério, acreditar, cadê acreditar? Bem aqui, ó. Letra A, acreditar que morasse alguém, então, letra A. Meus amores, agora é treinar, colocar todo esse conhecimento em prática, baixa as questões aí e quero agradecer muito por você estar aqui conosco, por ter nos acompanhado esse tempo todo, tá ok? Forte abraço, tchau, tchau.